Olá pessoal, hoje então com esse vídeo, com os dois próximos vídeos, eu vou explicar para vocês como que nasceu o próprio conceito de isótopo, né? Bom, o que a gente sabe dos isótopos quando a gente estuda na escola? Que os isótopos, eles são variedades de um mesmo elemento químico que vão ter, obviamente, o mesmo número de prótons no seu núcleo, mas que vão ter números de nêutrons diferentes. Então, eles vão ter massas diferentes, né? Essa identidade a gente chama de isotopia e ela é muito usada, tanto na física quanto na química, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de isótopos famosos, por exemplo, o carbono mais abundante na natureza, o carbono que tem 6 prótons no núcleo, o mais abundante vai ter uma massa de 12, ou seja, ele vai ter 6 prótons e 6 nêutrons. Mas existe um carbono, um isótopo do carbono muito importante para a datação, que é o carbono 14, que ele tem 6 prótons, que é a carteira de identidade dele, mas ele vai ter 14 de massa, ou seja, ele vai ter 8 nêutrons. Um outro par de isótopos muito conhecido é o do urânio, por exemplo. Então, o urânio mais abundante na natureza é o 238, e ele é todo urânio tem 92 prótons, ou seja, ele vai ter 92 prótons mais 146 nêutrons. Mas o urânio fissionável, aquele que é usado nas usinas e nas bombas, é o urânio 235. Então, ele vai ter 92 prótons mais 143 nêutrons. Bom, desses quatro variações de elementos químicos que eu trouxe para vocês, 3 são do tipo radioativos. O que isso significa? Significa que os núcleos deles são instáveis. Então, o carbono 14 e o urânio, tanto o 238 quanto o 235, são radioativos, né? Eles emitem radiações. As radiações que a gente conhece hoje em dia, que são emitidas pelos núcleos, são divididas em 3 grupos. As partículas alfa, ou radiações alfa, que são o núcleo do hélio. As partículas beta, que podem ser ou elétrons ou pósitrons. E as radiações gama, que são radiações eletromagnéticas de alta frequência. Então, só para a gente entender como é que funciona o decaimento radioativo, aqui eu trouxe alguns exemplos de decaimento para a gente entender como é que funciona. O carbono 14, ele é um núcleo instável, então ele emite um elétron para se transformar num nitrogênio. Como a massa do elétron é irrisória, então ele mantém o número de massa, que é 14, mas se transforma num elemento um pouco mais positivo, já que ele perde uma carga negativa. Já o urânio 238, em geral, decai emitindo partículas alfa. Então, esse urânio ele vai lá e emite uma partícula alfa e se transforma no tório. Num tório que vai ter 4 massas a menos e 2 cargas positivas a menos. Vejam que para compreender esses dois fenômenos, o da isotopia e do decaimento radioativo, a gente precisa de uma variedade bem grande de conceitos. Hoje eu quero contar a história para vocês desse fenômeno, de ambos os fenômenos, só que para vocês entenderem como esses conceitos precisaram ser desenvolvidos ao longo do tempo, né? Então vejam que em 1896, quando a radioatividade foi descoberta, o átomo sequer era consenso entre os cientistas. E em 1913, quando a ideia de isótopo e organização da tabela periódica por carga foi determinada, não se conheciam nem o próton, nem os nêutrons e nem o pósitron. Tudo começa então com a descoberta da radioatividade, em 1896, feita pelo Henri Becquerel. Então ele estava procurando os raios-x que tinham sido descobertos um ano antes, e o que ele notou é que o urânio emitia radiações que não eram raios-x, mas que eram capazes de impressionar chapas fotográficas. Logo depois, a Madame Curie, então, tentando fazer doutorado em física, escolhe as radiações de urânio para trabalhar, e o que ela nota trabalhando com seu marido são 3 coisas essenciais. Que essas radiações não eram emitidas só pelo urânio, mas também pelo tório, que elas provocavam a ionização do ar da vizinhança daquele mineral e que elas eram emitidas proporcionalmente à quantidade de urânio e tório que aquele mineral tinha. Ou seja, tinha-se a ideia de que a radioatividade ela era de natureza atômica, né? Vejam que o modelo vigente naquela época era o modelo de Dalton, o modelo conhecido como bola de bilhar. E essas descobertas, apesar de estarem minando o modelo de Dalton, levavam a crer mais ainda que existia um átomo. Bom, um ano depois, o Rutherford continua estudando essas radiações de urânio, e o que ele faz são experimentos de natureza eletromagnética com as radiações. E o que ele nota é que é possível classificar essas radiações em 2. E aí ele chamou as radiações alfa e beta. As alfas sendo positivamente carregadas e as beta negativamente carregadas. Mas ele não conseguiu detectar naquele momento, em 1899, qual que era a identidade dessas radiações. Então, nos anos seguintes, um monte de questões surgiram. Por exemplo, como é que matéria estável estava sendo produzida a partir de matéria instável? Porque tudo levava a crer que as partículas alfa eram muito similares ao hélio.
Outra coisa que estava intrigando os cientistas é a quantidade de novos elementos que começaram a surgir, porque eles começaram a ver elementos que eles até batizaram de mesotório, radiotório, tório X, actínio X, que surgiam nos decaimentos radioativos. Aquilo assustou totalmente os cientistas, né? E eles ficaram de cabelo em pé, porque era a volta de uma concepção de transmutação de elementos que se tinha a ideia de ter morrido junto com a alquimia, né? O próprio Mendeleev, pai da tabela periódica, era totalmente contra a ideia de transmutação de elementos. A continuação dessa história, então, eu vou fazer na segunda parte desse vídeo.